Oi gente, meu nome é Cíntia, pra quem não me conhece, alguns que entrarem aqui na página até vão saber quem eu sou. Eu vou estar aqui a cada 15, 20 dias pra estar fazendo uma maquiagem pra vocês, junto com a Débora, aqui na página da BD Makes. Hoje a maquiagem é de carnaval, tá? É uma maquiagem um pouquinho mais exagerada, né? Semana que vem já é carnaval. Mas sem todos esses glitters, sem todos esses apetrechos aqui, dá pra ser usado até pra uma festa, pra uma formatura um pouquinho mais básica. Eu já fiz a minha pele e aí eu usei a base da MAC, tá? Que é a mineral, essa é a NC37. Usei também o corretivo da NYX, que é o 04 bege. Usei o pó mineral da MAC, que é o Medium Plus. Aí eu tô falando a cor, mas aí vai depender também da cor da pele de cada uma. Já fiz a sobrancelha, tá? Com essa sombra de sobrancelha da NYX, que é a 05 pra castanhos. Já fiz esse olho e aí agora eu vou fazer o outro. Bom, o que eu vou usar aqui? Vou usar essa base, tá? Que é um fixador de sombra HD da NYX. Vou passar ele, eu não passo direto no olho pra não ficar muito grosso quando for passar a sombra em cima. Então eu venho aqui, passei um pouquinho na mão, vou passar no olho. Eu passo só na pálpebra móvel, pra depois eu conseguir esfumar melhor aqui em cima, tá? Já aqui embaixo não precisa esfumar tanto, então eu passo aqui na pálpebra móvel. Vou aplicar, hoje eu vou estar usando as sombras da paleta da Jasmine 3D, que você também encontra aqui na página da BD Makes, tá? Vou estar usando essa sombra roxinha aqui. Vou passar ela primeiro como um fundo, tá? Antes de passar as outras cores para poder esfumar. Então eu venho aqui na pálpebra móvel e vou passar. Tomara que vocês estejam conseguindo ver tudo aí direitinho, tá? Vou passar aqui. Se vocês ouvirem alguns gritos é porque tá tendo jogo, viu? Feito isso, eu vou vir com uma outra sombra também da paleta, que é esse verdinho aqui, tá? E vou passar no canto de fora do olho. Aqui, mais fininho. Essa paleta eu sempre passo com esses pincéis aqui, tá? De esponjinha. Se passar com aqueles de esfumar, aqueles mais molinhos, não prende, mesmo eu passando o fixador. Ela cai toda do olho, tá? Então, essas daqui são as melhores, aquelas mais baratinhas mesmo. Vou passar aqui no canto de fora do olho. E venho passando por cima também da sombra roxinha, tá? Vou contar um segredo pra vocês. A Débora tá aqui do lado. Quietinha. Ela nem sabia que eu ia falar isso. Ela tá ficando, inclusive, meio bordô nesse momento, mesmo sem aparecer. Aí eu venho com a sombra verdinha aqui por cima, tá? E vou esfumando um pouquinho em cima do outro. Venho com o dedo mesmo e dou uma misturadinha nas duas sombras. Por enquanto vai parecer que não vai dar em nada, mas acreditem que vai ficar bom no final, tá? Vou vir no canto externo do olho com esse outro verde aqui, mais clarinho, tá? E vou passar aqui nesse cantinho. Como aqui é menorzinha essa área, é melhor passar com essa parte mais fininha do pincel. E essa paleta também, tem muita sombra que eu passo com o dedo. Essa paleta eu também não gosto muito de passar com o dedo, porque ela também esfarela um pouquinho, tá? Então, o ideal é usar esse pincelzinho aqui mesmo.
Passo por cima também, ó, venho aqui por cima da sombra roxa, tá? Faço isso. Muito bem. Feito isso, eu vou usar agora uma sombra preta dessa paleta da NYX, que é a Champanhe e Caviar, tá? Vou mostrar pra vocês, ela tá sem espelhinho. Vou usar essa preta aqui. Ela pega bem, tá? Vou vir com ela aqui no canto externo do olho e vou vir fazendo um biquinho mesmo no olho. E aí eu sigo o desenho do meu olho. Uma coisa assim, o meu olho ele já é um pouco mais desenhado pra cima. Pra quem tem o olho reto ou o olho um pouquinho caído, tenta não seguir tanto o desenho do olho, porque senão vai ficar uma maquiagem muito reta pra cá, tá? Tenta fazer um biquinho. A dica é, pra quem não tiver muita experiência de fazer esse biquinho, pegar um pedaço de papel mesmo, papel toalha, dobra e coloca logo abaixo do olho e segue essa linha passando o pincel, tá? Depois eu faço um vídeo explicando melhor isso, mas é bem facinho de fazer. Então eu venho seguindo o desenho do meu olho, aqui, faço um biquinho e aí venho com o pincel seguindo o restante do desenho aqui. Tá todo mundo num silêncio aqui, gente? É porque hoje é domingo, né? Então tá todo mundo em casa. E aí a gente tem que fazer tudo com silêncio aqui. E é o primeiro vídeo, né? Então tá todo mundo curioso pra saber como é que vai ficar depois. Bom, feito isso, seguir aqui. Não precisa, tá? Se preocupar em fazer muito retinho aqui na parte de cima, porque depois a gente vai passar uma outra sombra marrom pra poder esfumar. Então venho com o preto e vou fazendo o desenho aqui. Tá? Muito bem. Feito isso, vou vir com a sombra marrom, que eu falei, pra passar em cima desse desenho aqui, tá? Que eu fiz com a sombra preta. E ainda vou descer um pouco mais pra dar essa profundidade aqui no olho, tá? Pra não ficar muito marcadão, não, a sombra preta. Vou usar o marrom dessa mesma paleta, tá? Da Champanhe e Caviar, que é bem legal. Depois a gente vai fazer uma maquiagem mais pro dia, só com ela. Né, Dé? Tá morrendo aqui. Venho com essa sombra marrom e vou passar em cima, tá? Então, passo aqui. E venho também mais aqui, ó, pro cantinho do olho, pra dar profundidade. Não precisa passar muito, pra também não ficar muito carregadão. E aí, venho com o dedo e vou passando de levinho e vou esfumando. Por isso que eu não quis passar o fixador de sombra aqui, tá? Senão a sombra vai ficando meio cremosa na pele e aí eu não consigo esfumar. Porque ele fixa mesmo, tá? Venho aqui e dou essa esfumada. Tá bom? Ah, depois a gente vai falar dos esmaltes também, tá? Todo mundo pergunta. Aquelas fotos todas que eu posto aí, que são todas as minhas unhas. E aí depois a gente vai falar também dos esmaltes. Feito isso, eu vou vir pra parte do glitter. Aí, eu tenho a opção de fazer um pouco mais carregado. E aí a gente tem esse glitter aqui, tá? Que é o da NYX, é o Disco Ball. Só que ele é um pouquinho mais carregado e aí pode ser que, dependendo da cor de sombra que vocês tenham passado, ele cubra demais. Então eu vou usar um outro que eu tenho aqui. Ele é um pouquinho mais neutro, tá? Ele é da Makeup Forever. Ele é o número 3, esse daqui. E aí eu vou usar ele. Pra ele fixar bem na sombra, eu vou voltar com o fixador HD da NYX. Ele fixa bem o glitter, a gente tava com dúvida, mas aí eu fiz uns testes aí, ele fixa bem, tá? Vou vir com a ponta do dedo e vou aplicar, só dando umas palmadinhas aqui na parte onde eu tenho a sombra colorida só, tá? Não vou colocar muito lá na preta, não. Não precisa aplicar muito, pra não ficar muito grosseiro no olho.
E aí eu vou dando palmadinhas e ó, ele mantém a cor da sombra. Venho com o dedo mesmo e vou aplicar o glitter aqui em cima. Como ele é um pouquinho mais furta-cor, né, na verdade, ele não some tanto com a cor da sombra. Aplicando aqui. Aí. Se quiser, eu ainda venho e posso aplicar um pouquinho mais de sombra se eu sentir que tem necessidade que tenha sumido um pouco das cores da sombra que eu apliquei, tá? Posso vir com a roxa, né, pra aparecer um pouquinho mais. Venho aqui por cima. Venho com aquele verdinho. E aplico aqui. E vou esfumando. Tá gostando? Eles não podem responder. Tudo bem. Vou vir com a preta, só pra dar um acabamentozinho. Aqui no canto do olho. E esfumar. Pega um pouquinho mais do glitter. E coloco aqui em cima. Aí. Vou vir agora com o delineador. Esse é um delineador em gel, que é o Querimoia. Tem aqui também, tá? Vou aplicar com o pincelzinho dele. Vou confessar que é a primeira vez que eu vou usar um delineador em gel. Então vamos cruzar os dedos aí para que tudo dê certo no final, tá? Vou aplicar então ele, muita calma nessa hora, eu agora não vou falar mais nada, tá? Eu costumo aplicar o delineador do meio do olho pra fora, e aí depois eu venho do canto e vou lá pro meio pra juntar com a outra parte. Eu acho mais fácil de dosar a finura que eu quero do delineador, tá? Se eu já começar daqui pra cá, às vezes corre o risco de eu ir engrossando demais o delineador no olho, tá bom? Tá tudo dando certo até agora com esse delineador. Agora eu venho daqui da pontinha pro meio. Então eu venho aqui e